quando Deus criou o homem e a mulher, lá no jardim do Éden, ele andava, ele passeava com eles no final do dia, na viração do dia. Quando você vê a história do povo de Israel, o povo que Deus desceu lá no Sinai, chamou Moisés e disse: você vai lá no Egito livrar o meu povo da escravidão, porque eu tenho visto o seu gemido, tenho ouvido o seu clamor. E eu me lembrei da aliança que fiz com ele. Então Moisés foi, tirou o povo do Egito com mão forte. Deus usou a sua mão forte para tirar o povo do poder de Faraó. Levou aquele povo pelo deserto, atravessou o Mar Vermelho, chegou até o Monte Sinai, renovou a sua aliança com ele, quer dizer, casou com o povo, fez uma aliança com o povo, e deu a Moisés o quê? O que ele deu? As tábuas dos mandamentos, ou seja, os termos desta aliança, e mandou Moisés construir um tabernáculo. E o tabernáculo ficava onde? No acampamento do povo de Israel, das 12 tribos de Israel. Onde ficava o tabernáculo? No meio das tribos, no centro do acampamento, ficava ali no meio, para que Deus ficasse junto, no meio do seu povo. Deus nunca quis ficar longe, Deus nunca quis ficar separado das pessoas. Então, por meio do tabernáculo, mais tarde por meio do templo, que era em Jerusalém, que fica ali no meio de Israel. Se você olhar o mapa de Israel, você vai ver que Jerusalém é geograficamente no meio de Israel. E o templo estava ali construído para dizer ao povo: eu quero estar no meio de vocês, eu quero estar com vocês. Deus nunca quis estar separado da gente, longe da gente. E como se tudo isso não bastasse, quando Jesus disse: eu irei para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador, que esteja convosco e estará em vós. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que os guiará a toda a verdade. O que é o Espírito Santo? É Deus habitando com a gente, dentro da gente. É o tabernáculo dentro da gente. É o Monte Sinai dentro da gente. O Espírito Santo é Deus convivendo conosco, por enquanto, até que Ele nos leve para estar definitivamente com Ele na eternidade. Então você vê que da parte de Deus, nunca houve nenhum desejo, nenhuma intenção de estar longe do ser humano. Nunca. Pelo contrário. Quando uma pessoa diz assim: Deus se esqueceu de mim. Quando uma pessoa diz: parece que Deus está longe de mim, Deus não me ouve. Onde está Deus? É a mais alta expressão da ignorância de quem Deus é e o que Ele faz. Porque quem está longe de Deus é ela. Ele não se impõe sobre as pessoas, mas ela, quando escolhe viver a sua vida à sua própria maneira, ela mesma cria a separação entre ela e Deus. Então a história da humanidade, a gente pode resumir da seguinte forma: Deus criou o homem para viver com ele, o homem fugiu, saiu, deu as costas, e Deus vem desde então correndo atrás do homem para tentar resgatá-lo. Algumas pessoas se voltam para Deus e conhecem a Deus, mas a maioria continua como um filho pródigo, um filho desperdiçador, desperdiçando essa oportunidade que o Pai tem dado. Você vai ver agora, você vai
ler palavras duras, mas são palavras verdadeiras, que libertam. São palavras de Deus, que caracterizam quem é filho de Deus e quem não é. Quem é filho de Deus de fato neste mundo e quem não é filho de Deus. E filho de quem, então? Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Note, não permanece. A gente peca pela humanidade, como eu falei, mas não permanece em pecado. Porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então quer dizer, o nascido de Deus não vive em pecado, não permanece em pecado. Nisto são manifestos quem? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí você tem a distinção. Aí fica bem claro quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Então aquela ideia que as pessoas dizem aí fora, todo mundo é filho de Deus. Mentira, está aqui claro. Existem filhos de Deus e existem filhos do diabo. Em que fica claro isso? Em que caracteriza o filho de Deus? O filho de Deus não vive no pecado. Não permanece no pecado. Porque ele é nascido de Deus e a semente do seu pai está nele. Logo, não há no coração do filho, não há o desejo de viver no pecado. Ele é humano, ele tem inclinações, como eu falei, mas o desejo maior dele é agradar o seu pai. Então ele não vive no pecado, ele se livra do pecado. Contrário do filho do diabo. O filho do diabo, ele peca e ainda justifica o seu pecado. Ele peca e ainda fala, é isso mesmo, eu fiz mesmo e faria de novo, porque assim todo mundo faz e tal. Ele vai justificando os seus pecados e não se arrepende. Esse é o filho do diabo. Mas o filho de Deus é nascido de Deus e tem, portanto, o caráter de Deus, a índole de Deus. Então, com esta informação, o que você precisa entender? São palavras duras, não é? São palavras duras. Chamar alguém de filho do diabo, duro isso. Mas é a verdade. E aí está a razão porque muitos não recebem o Espírito Santo. Deus não vem habitar com essa pessoa porque Deus é santo, já diz o nome, Espírito Santo. Se o Espírito Santo vai habitar em você, você tem que ser santo, você tem que ser separado do pecado. Alguém disse assim, esta semana, toda vez que eu faço o jejum de Daniel para receber o Espírito Santo, eu ainda não recebi, mas todo o jejum de Daniel acontece a mesma coisa. Eu começo o jejum e depois de alguns dias eu quebro. Eu não consigo continuar. Qual a dica que vocês podem me dar? A dica é muito simples. É simples, difícil é fazer. Mas a dica é simples. O dia em que o Espírito Santo se tornar a coisa mais importante na sua vida, você vai conseguir fazer o jejum de Daniel até o fim. E você vai ter o Espírito Santo na sua vida. Simples assim. Você não consegue fazer o jejum de Daniel até o fim, porque o Espírito Santo não é o mais importante para você. Simples. O Espírito Santo, Deus, não é o mais importante. Você ama mais o pecado do que você ama Deus. Essa é a resposta, essa é a dura realidade. Então, quem quer receber o Espírito Santo tem que fazer o quê? Tem que abrir mão, tem que sacrificar, tem que desejar realmente agradar a Deus. E isso ou você quer ou você não quer. Eu não posso colocar esse desejo em você. Deus não pode colocar esse desejo em você. Ele respeita o seu desejo.
Se você diz, eu quero mais fazer a minha vontade, ele respeita. Deus não vai impor. Não faz sentido algum Deus impor sobre você que você queira ele mais do que tudo. Não tem sentido. Esse querer não vai ter valor nenhum. É como você forçar alguém a ficar casado com você. Você vai casar comigo, gostando ou não. Você vai namorar comigo sim. E você vai me amar. Diz aí que me ama. Faz sentido isso? Você quer amor de alguém assim? Nem Deus. Deus não quer amor de ninguém assim. Amor é uma coisa voluntária, é uma coisa oferecida, é uma escolha pessoal. Eu poderia ficar com outras pessoas, buscar outras pessoas, mas eu quero você. É isso que Deus quer ouvir de você. Deus te deu a liberdade, você pode pegar essa liberdade e dizer, Deus, eu não te quero. Ele te dá liberdade para não querê-lo. E você pode pegar essa liberdade, como muitos, e dizerem, Deus, por favor, não interfira na minha vida. Por favor, eu quero viver a minha vida. Eu quero ser livre, eu quero ter a minha liberdade. Quero fazer o que eu quero. E Deus, tá bom? Você pode fazer isso. Você não vai ficar livre das consequências, né? Porque isso aí é pecado. Isso aí é errar o alvo. Mas Deus te dá liberdade. Ou você pode usar dessa liberdade e dizer, Senhor, eu quero usar a minha liberdade, eu quero usar todo o direito que o Senhor me dá de fazer o que eu quero da minha vida, e eu pego esse direito, essa liberdade e eu devolvo para Ti. E eu quero dizer o seguinte, eu só quero fazer a Tua vontade, não a minha. Esse é o Filho de Deus. Como Jesus orou, seja feita a Tua vontade e não a minha.